Hoje é domingo, você vai se planejar para a semana que vem pela frente e você vai preencher aquele quadro de horários cheio de linhas e colunas de 7 às 8, de 8 às 9, de 9 às 10. E você já fez isso outras vezes. Uma vez tu fez com o teu coordenador, outra vez tu fez assistindo a um vídeo do YouTube de alguém te dando dica de como fazer isso, outra vez você copiou do teu amigo e no final não funciona. Não é porque o método não funciona, é porque se você está assistindo esse vídeo e não funcionou tão bem com você, você precisa de outra coisa. Comigo não foi diferente, comigo foi exatamente assim. Sabe quando eu fraquejava? Quando eu me deparava com a matéria que eu não curtia estudar. Quando eu chegava naquela matéria, aquele dia, com 2 matérias que eu não queria estudar, e eu fazia uma questãozinha de matemática só para quebrar, daqui a pouco uma de português, e no final não estudei o que eu queria, e minha consciência pesa. Já aconteceu contigo? Pois é. Então, o dia de hoje, o vídeo de hoje é como se planejar para estudar, como planejar seus estudos. Para quem não sabe, meu nome é Pablo Marques, eu sou professor de matemática, o curso Matemática na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Fiz os concursos do Colégio Naval e da EPICA, tive um bom resultado em matemática em ambos, fui aprovado na EPICA, na EFON, na EA, e eu tô aqui hoje para falar sobre como se preparar para os concursos militares, como se preparar para concursos, como planejar os seus estudos. Cara, eu acho que todo mundo já ouviu, existem 2 tipos de pessoas, as que não ouviram e as que já ouviram e as que vão ouvir o só estuda quem passa. E todo mundo tá afim de te apontar o dedo e falar que você precisa estudar, mas ninguém tá afim de te ajudar a estudar. Você provavelmente já teve algum incentivo externo, um vídeo que você assistiu, algum vídeo do que você deseja fazer, tentou estudar e no final não foi bem como você imaginava, porque você não sabia como começar, você não sabia se planejar, você não sabia o que usar. Então, isso são fatores impeditivos e eu tô aqui com humildade para te falar sobre planejamento de estudos. Então, bora lá. Como que é normal a gente tentar nos planejar? Cara, a gente vai lá, encaixa uma série de matérias dentro de horários, provavelmente horários de maneira exagerada. Você bota uma rotina de estudo de 10 horas, ignorando imprevisto, ignorando almoço, ignorando tempo de lanche, ignorando tempo de deslocamento, ignorando uma série de fatores. Supõe que você vai acordar antes do que consegue ou que você vai dormir depois do que consegue e no final você não marca. Então nosso planejamento ele precisa ser acima de tudo realista. Cara, o teu primeiro planejamento ele tem que ser provisório. Você não vai fazer um planejamento definitivo, o ano está começando e você provavelmente vai alterar, a tua capacidade de estudo agora não está tal como você gostaria que tivesse, ou o seu tempo agora não é tal qual você vai ter ao longo desse ano. Então são fatores que nos fazem precisar ter um planejamento inicial. E o que eu aconselho para você num planejamento? Em primeiro lugar, eu aconselho que você faça quadro de metas e não um quadro de horários. Como que funciona o quadro de metas? Olha, vou pegar aqui, dá licença, o meu quadro. E eu vou te confessar que o meu é bem rudimentar. Embora eu tenha o plano de horários que eu disponibilizo para os alunos do curso completo de matemática, onde eu sou professor, eu acabo fazendo da maneira mais rudimentar possível porque eu me sinto mais presente. Então, olha, vamos lá. Eu tenho minhas atividades das semanas, ó. Da semana, separo essas atividades. E isso serve para que eu tenha a presença do que eu tenho que fazer, para que no final eu tenha ciência do que eu consegui fazer e do que eu não consegui fazer. E para além disso, eu tenho o controle de ir sempre me atualizando. Não adianta você colocar lá geometria e não saber como vai ser o seu processo de maneira macroscópica. Você precisa colocar e ter um parâmetro para acompanhar. Semana passada, retrasado, um amigo meu que seria meu aluno, que vai ser meu aluno, me mostrou que ele anotou tudo o que ele precisava estudar e aí ele conseguia, além de se sentir mais motivado, a acompanhar o progresso dele. Então é isso é bom. É bom que você tenha escrito tudo que você vai anotar no ano para que você possa arriscar. Uma coisa muito produtiva que tinha na apostila do Elite era assim, se você foi bem, muito bem, razoável na matéria, isso servia como parâmetro. Porque tu podia marcar o que tu já fez e como que você saiu aquilo em dado momento, facilitando tua revisão. Mas vamos lá. Eu coloco as atividades todas que eu preciso fazer sem discriminar dia.
Então, ó, eu preciso dar aula, montar a lista de tal assunto, montar a lista de outro assunto, de outro assunto, de outro assunto. Precisava organizar aqui o mini estúdio, precisava dar aula, montar a lista da aula, fazer um vídeo comentando sobre planejamento de estudo, que inclusive eu estou fazendo agora, cumprindo meu planejamento de vida. Então eu faço tudo isso e depois o que eu tenho feito? Eu coloco assim, ó, terça-feira. O que eu tinha para fazer terça-feira? Dar aula, montar material da aula ao vivo que eu dei ontem para os meus alunos do curso completo de matemática Colégio Naval IPK. Então tem aula ao vivo, eu tinha que montar o material, eu tinha que dar a aula, eu precisava organizar o mini estúdio, precisava ajeitar o quadro, precisava colocar a luz, precisava fazer um post sobre como aprender, que eu não fiz ontem, mas fiz hoje. Então eu posso realocar o que não foi feito para o dia seguinte. Afinal, eu acho que com todas as pessoas que eu conheço já aconteceu de você procrastinar alguma coisa, ou acontecer um imprevisto e você não fazer algo, e isso morrer. Tipo assim, eu tinha que estudar 2 horas de biologia na segunda-feira, não estudei, nunca mais estudo, porque passou, amanhã eu tenho outro planejamento e acaba que isso te prejudica. Você não é preso. Se você conseguiu fazer em 2 horas, bem, se você demorou 3 horas, acontece, é normal. Você precisa fazer o possível para não perder mais tempo do que deve, nem menos tempo do que deve, mas você deve cumprir aquilo que precisa ser feito. Então, o planejamento mais eficaz para mim, ele é dado com as matérias, com as atividades que você precisa fazer na semana, todas separadas e depois sendo realocadas em dias. Mas como que eu aplico isso, por exemplo, em matemática? Assim, ó. Cara, matemática, o meu planejamento ele é geometria, aritmética e álgebra. O que eu preciso ver de geometria, aritmética e álgebra? Como está o planejamento do meu curso? Como está o planejamento do curso do Pablo? O que eu tenho que fazer? Anoto as coisas que eu tenho que fazer, anoto as tarefas que eu vou fazer, anoto as metas que eu vou ter. E aí, depois disso, eu vou alocando isso tudo nas atividades que eu vou fazer de fato. Por exemplo, tudo que é muito amplo deve ser refeito. Tudo que for muito amplo deve ser refeito. Eu coloquei assim, organizar mini estúdio. Organizar mini estúdio é muito amplo, porque talvez se eu trocasse a tomada aqui, eu achei que eu organizei. Mas eu não precisava só tocar a tomada. Precisava trocar a tomada, prender o quadro, colocar a luz e lavar o ar-condicionado. Então, tudo que é muito amplo está errado. Você precisa de um planejamento que seja específico. Anota tudo que você tem que fazer. Você não tem que dar aula? Coloca dar aula. Eu não tenho que dar aula? Coloca dar aula. Eu não preciso montar, planejar, separar os exercícios que eu vou fazer na aula, fazer as coisas que eu vou fazer na aula. Então, que eu coloque isso no meu planejamento. Aqui, ó. Aqui, na mesma folha, eu tenho o ano letivo começando, todas as frentes de matemática, todos os grandes blocos de matemática que existem, para que eu veja o que eu preciso ir lá e separar material, o que eu já tenho de material, o que eu não tenho de material. Então imagina que se fosse teu estudo. Funções e equações e inequações, isso é uma frente, isso é um livro do IESE. Você vai lá, vai escrever o que você vai ver disso. Vai separar tudo da maneira mais microscópica que você possa ter. Da maneira mais micro, o mais detalhado. Então, é bom que você tenha um material para se basear. Então, por exemplo, se você é meu aluno do curso, você vai lá, vai ver minhas aulas. Olha, eu vou assistir tal aula, tal aula, tal aula, vou fazer os exercícios tal, tal e tal, depois eu vou fazer a correção de tal, 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 prova, tal questão, tal isso, tal aquilo. Vou estudar pelo livro do Morgado e depois eu vou fazer as questões do Rufino. Então, eu acredito que vale a pena você se libertar dos planejamentos complexos. É um planejamento extremamente simples, é um planejamento extremamente eficaz, funciona comigo e, de bônus, eu posso te dizer assim, inclusive isso faz parte de uma matéria que eu li da BBC, da pesquisadora Oakley. Enfim, depois eu vou colocar aqui na descrição o link da matéria da BBC News. Falava lá uma matéria sobre estudo, sobre concentração, enfim, sobre estudar. E aí, uma das coisas que era abordada lá e que depois eu fui pesquisar, implementei e depois de um tempo eu tô vindo aqui trazer para vocês, eu já tinha comentado, mas agora embasado, é o seguinte, cara, se você tá com dificuldade de se concentrar, de manter sua concentração, de continuar fazendo o que você prometeu que faria, coloca tempo e recompensa. Daqui a 25 minutos eu vou fazer uma coisa que eu tô muito afim.
Por exemplo, hoje eu tô correndo para fazer tudo que eu tenho que fazer no dia, não deixar nada, tipo ontem eu deixei. Não deixar nada pra quê? Pra eu assistir a série do Neymar. Então eu tô correndo porque minha recompensa depois de ter feito tudo isso é assistir a série do Neymar. Isso não é brincadeira, isso não é bait. Eu quero assistir muito a série, o filme, o documentário, não sei bem o que é, eu tô ansioso. Ainda não parei pra olhar porque senão eu sei que eu ia acabar assistindo. Aí, na moral, hoje eu tô bobo. Então, recompensa é o bizu. Eu sempre aconselho que os alunos eles trabalhem com recompensas nos ciclos de Pomodoro. Porque se você tá com muito problema de concentração, vale que você vá se acostumando aos poucos. Lembra que concentração, ela aumenta à medida que você se concentra. Você não começa concentrado 3 horas, você começa concentrado 3 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 40 minutos e você vai progredindo. É um exercício. Então, se você está com um problema de concentração, vale a pena você colocar pequenos ciclos de estudo e seguidos de recompensa. Então, daqui a 1 hora de estudo, eu vou parar e vou mexer 20 minutos assistindo o corte tosco do YouTube. Seria um baita recompensa para mim. Então, vale muito a pena. Espero que você tenha entendido, espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Inclusive, eu vou deixar um vídeo semelhante a esse aqui na descrição, que é o vídeo da Suzane Ribeiro, que, se eu não me engano, ela fala do Teus Deus. É um planejamento aí que segue bem essa alinhada. Eu não conheci esse tipo de planejamento através do vídeo, mas é um vídeo que eu aconselho também que você assista, porque eu assisti em algum momento, já como professor, mas eu assisti e indiquei para vários alunos. Então eu continuo acreditando que vale a pena você assistir. Tamo junto. E agora para os alunos que decidiram ficar até o final. Cara, se você está estudando para o Colégio Naval, se você está estudando para EPICAR e sente que os materiais que você tem acesso não estão suprindo tua necessidade, se você sente que o teu livro, tua apostila, enfim, o material que você está usando, ele não começa do princípio, ele não parte das questões de nível 0, ou que você não está conseguindo acompanhar aquele material, ou mesmo se você não está fazendo curso, se você está fazendo curso, mas acredita que as aulas elas não partem do que você precisa, ou se você gosta da minha didática e quer continuar aqui comigo, olha, eu tenho um curso completo de matemática com uma série de materiais focados única e exclusivamente no teu concurso, como por exemplo, eu tenho um documento chamado Raio-X Colégio Naval, Raio-X EPICAR, que é um documento onde eu analiso as últimas 20 provas do Colégio Naval e a gente analisa as questões, os assuntos mais recorrentes, comentando o grau de dificuldade da questão, levando em consideração se muitos alunos, poucos alunos acertaram, se a ideia por trás daquela questão ela era uma ideia elementar ou era uma ideia mais sofisticada, e fazendo comentários, deixando pequenas dicas para você se preparar mais para frente. Além de ter simulado, a gente tem todas as questões de álgebra, geometria e aritmética do Colégio Naval desde 2000 até 2021 separadas em frente, álgebra, aritmética e geometria, fora as listas de exercício, todo módulo tem lista de exercício, completamente começando do básico e indo até o avançado nível Colégio Naval, dividido em pelo menos 2 partes, embasamento e nos concursos militares e vestibulares, alguns inclusive com testes de desafio. Além de termos aula ao vivo toda semana, onde a gente resolve questões e a gente tira dúvidas dos alunos. Então, se você quer ser um aluno que aceita tudo isso, precisa desse suporte, então tem um link na descrição que te leva direto para o meu curso completo. Olha, dependendo de quando você está vendo esse vídeo, se o link estiver funcionando é porque o preço ainda não alterou. Em breve, o preço vai alterar e pode ser que agora, quando você está assistindo esse vídeo, o link está fora do ar. Isso é uma pena. O preço deve ter sido alterado, então precisei mudar a página. Então corre lá, porque esse curso ele foi pensado não como professor, mas como aluno que viveu Colégio Naval EPICAR, partiu de 4 acertos, 6 acertos, 2 acertos em simulados e fui até acertar 18 das 20 questões no Colégio Naval e 16 das 16 no EPICAR. Então, cara, eu sei bem o que você passa e tô aqui para te ajudar a conseguir como eu consegui. Tamo junto e até o próximo vídeo.